Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Moraes, estou aqui mais uma vez com vocês para conversar um pouco sobre temas que sejam de utilidade pública. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Deise Cavalcante. Ela é psicóloga, ela é coach, ela trabalha ajudando as pessoas a superarem seus problemas e resolverem desafios. Deise, você está aqui conosco para discutir um tema que é muito importante, que é exatamente a depressão e falar de como superar a depressão pela autoestima. A Deise vai falar para nós um pouco alguns passos que são necessários para que nós consigamos vencer esse monstro que tem afligido muitas famílias, muitas pessoas hoje e já há muito tempo. Deise, fique à vontade para tecer suas considerações. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todas e todos. Realmente, Ricardo, você falou aí da depressão, né? Nós sabemos que a depressão é uma das doenças do século XXI, da modernidade, que tem diversas causas, né? A desorganização familiar, né? O estresse do trabalho, as cobranças. Então, as pessoas atualmente estão muito carentes de afetos, né? E tanto de afeto consigo mesmo como de afeto com o próximo. E isso, né, é uma das causas da depressão, né? A depressão não é uma doença dos afetos, né? Embora tenha questões orgânicas, químicas, mas tem muito essa questão da pessoa ter essa dificuldade, né, de se amar, de amar o outro. E isso tem muito a ver com a questão da autoestima, né? Está muito relacionado com a questão da autoestima, né? Isso, Deise, você falou uma coisa muito importante, né? Porque a depressão realmente ela é um estado químico até do cérebro alterado, que faz com que a pessoa esteja realmente, às vezes, necessitando de medicação para superar aquilo. Só que como ela chegou àquele estado? Teve todo um processo psicológico, emocional, que fez com que ela tivesse essa alteração química, não é verdade? Então é exatamente esse o caminho que às vezes precisa ser compreendido para ser superado. Porque às vezes você vai para a medicação, ela cura o resultado do que gerou a doença, mas não cura a doença. Você precisa tratar o que gerou a doença para que ela não retorne, não é isso? Você tem que ir nas causas da doença. E geralmente a depressão emocional, causas emocionais, ela tem justamente uma história de desafetos, né, de desamor, de traumas emocionais. E esses desafetos, né, esses traumas emocionais, eles têm que ser tratados, eles têm que ser trabalhados para que eles possam ser superados. A pessoa reorganizar novamente a sua vida após aquele conflito emocional que ela viveu. Quais são os maiores tipos de conflito emocional que geram essa falta de autoestima, que muitas vezes tem como consequência a depressão? Olha, Ricardo, eu penso que uma das causas é a falta de autoconhecimento. As pessoas, elas não buscam se autoconhecer, elas não buscam, né, saber quem elas são, quais são os seus sonhos, quais são suas metas, e elas vão fazendo as coisas muito sem pensar, muito por impulso, ou muito por moda, ou muito pelos outros, pela família, pelos pais, pelos amigos, e elas não têm essa, né, essa reflexão interna, né, de quem sou eu, quais são os meus sonhos, o que eu quero para a minha vida. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, né, para que essa cura emocional ela possa fluir, ela possa acontecer. Quer dizer, se a pessoa não se conhecer bem, ela vai tomar decisões que não vão fazer ela se sentir feliz. Decisões impulsivas, Vai ser impossível. imaturas, pouco refletidas, e aí vai arcar com essas consequências posteriormente. Então, quer dizer, muitas vezes o estado de depressão, o estado de falta de autoestima diz respeito à consequência de várias escolhas mal tomadas, e isso vai acumulando frustrações, e a pessoa chega em um momento que ela se sente completamente frustrada por não ter realmente seguido um caminho que a levasse ao alcance dos seus sonhos, porque ela não parou para pensar quais seriam aqueles sonhos, o que realmente faria ela feliz. Chega um momento da vida que ela olha para trás e vê que talvez tenha jogado muito tempo fora. Então, a dica que a Deise deixa para nós é muito importante. Busque, antes de qualquer coisa, se conhecer. Busque saber
o que lhe faz feliz, busque saber como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde você quer estar, para que você possa se programar para chegar lá. Deise, você também falou no começo da nossa conversa que uma das causas da falta de autoestima é exatamente a falta de afeto, porque as famílias não estão mais oferecendo para as crianças, para os adolescentes, esse suporte emocional que é tão importante para a sua formação. Queria que você falasse um pouco mais para os nossos telespectadores, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, sobre essa relação familiar com a formação de uma saúde emocional. Bem, Ricardo, muitas vezes os pais eles esquecem que a criança não precisa só de cuidados físicos, cuidados materiais, né? Mas a criança também precisa, né, do pai, da mãe, da presença em qualidade desse pai e dessa mãe, do afeto, né? Então, os pais estarem realmente conversando com o seu filho, escutando o seu filho, brincando com o seu filho, tendo aquele tempo realmente de ser pai e filho, de ser mãe e filha. Então, muitas vezes nós percebemos que os pais buscam substituir, estudando brincos, substituir, né, essa relação afetiva através de brinquedos, através de comidas, através de eventos sociais, né? Hoje em dia a criança está super atarefada, academia, reforço escolar, entendeu? Então, assim, e a questão mesmo da essência da relação pais e filhos não acontece, que é a troca afetiva, né? É aquele estar ali, né? Realmente presente, o pai ter aquele tempo realmente para ser realmente pai, para ser realmente mãe, né? Então a gente vê que às vezes os pais estão ali, mas em casa, mas não estão com os filhos, estão na televisão, né? Estão no celular, estão na internet, mas não estão realmente ali, né, com seus filhos. Muito bem, aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, será que você tem dado a atenção suficiente para o seu filho, para a sua filha? Será que você não tem deixado que as atividades, o trabalho, as preocupações, as amizades tenham tomado todo o seu tempo? E será que o pouco tempo que você tem com seus filhos, você tem feito esse tempo, um tempo com qualidade? Porque isso também é importante, talvez você realmente não tenha tanto tempo para disponibilizar, mas o pouco tempo que você tem, você oferece ele com carinho, com qualidade? Pense nisso, porque você é responsável pela formação do seu filho, você é responsável pelo futuro dele. Talvez o afeto que você está omitindo, está negligenciando para ele hoje, vai fazer uma falta significativa em toda a estrutura emocional dele ao longo de toda a sua vida. Então essa formação que a Deise está trazendo para a gente, ela é assim muito importante. Você tem que pensar nisso com muito carinho. Agora, Deise, e para aquela pessoa que já vem de uma família que não ofereceu isso e que cresceu com uma deficiência de afeto, com uma deficiência de amor e que hoje se sente insegura, hoje se sente que precisa realmente superar essa falta, porque algo faltou e precisa ser superado, né? Com toda a sua experiência, o que você aconselha a que essa pessoa faça para começar a superar, para começar a construir uma autoestima sólida e realmente se blindar contra a depressão? Ricardo, essa pessoa ela precisa quebrar, né, essa dependência com o passado, né? Porque muitas dessas pessoas elas ficam numa postura de vítimas, vamos falar assim, né? Então, meu pai não me deu afeto, meu pai viveu alcoolizado, meu pai não dava atenção para a família, e etc, etc, né? E aí ele fica nessa, até buscando essa justificativa para repetir até mesmo o mesmo papel do pai ou da mãe, né? Então, assim, o primeiro passo que eu sempre falo é que isso precisa ser quebrado, né? Que a pessoa lembre, que esse filho lembre, essa filha lembre que a história deles pode ser uma história diferente, uma história muito melhor, né? Mas isso depende da sua escolha, né? Depende do que ela vai fazer com o que fizeram dela, né? Então ela tem que ressignificar, ela tem que reconstruir, ela tem que reatualizar de uma forma superior, no sentido assim de reorganizar positivamente tudo o que lhe aconteceu.
Então, assim, não repetir o passado, mas reinventar um passado, recriar um passado melhor, né? E assim, a partir desse resgate, resgatar sua autoestima, saber que tudo isso que aconteceu não é porque ela não tenha valor, o seu valor independe do que aconteceu, né? Então essa questão de se auto-amar, se auto-valorizar, independente do que aconteceu, e buscar construir uma história melhor, né? Isso é fundamental para essas pessoas que vêm desses lares desfeitos, né? Dessas carências afetivas. Gente, tudo isso que a doutora Deise está falando é muito importante. Pense bem, não seja refém do seu passado, é o que ela está dizendo para você. Você não pode ficar se sujeitando ao que já passou. A vida é daqui para frente, é o presente e o futuro. O passado, você tem que olhar para ele, como ela está falando para a gente, com olhos novos. Você tem que ressignificar o seu passado. A única forma que você tem de superar, de enfrentar, é trazer um novo significado. É se reconciliar com a sua história. É entender que você não foi o responsável por essa falta de afeto, por essa falta de carinho. Não é isso? Exatamente. Você não pode se culpar por você não ter sido amado. Não foi você o omisso. Se você não foi amado, perdoe as pessoas que não te amaram, perdoe as pessoas que não te abraçaram, perdoe as pessoas que não te beijaram. E supere isso. Agora você tem a oportunidade de ser alguém que vai abraçar, que vai beijar, que vai dar amor. Então, olhe para trás, veja o que faltou para você e não deixe faltar isso para ninguém, né? Você é uma pessoa diferente, porque você conhece a falta que o amor faz. Então você pode, com muito mais paixão, agora oferecer amor para as pessoas. Então essa mensagem que a Alice está trazendo para a gente, ela é muito significativa. Ela é muito poderosa no sentido de realmente construir uma autoestima e blindar contra a depressão. Eu acredito muito que isso é possível, Alice, a gente realmente ressignificar o passado. Nós podemos ter essa postura madura e termos essa responsabilidade também na formação das nossas crianças, dos nossos filhos, tendo realmente uma sensibilidade para com o outro, né? Não nos fechando em nós mesmos, sabendo que nós todos somos responsáveis, né, pela construção de uma sociedade saudável, pela construção de um ambiente humano saudável. E eu acredito muito que quando a gente deixa que o amor ele prevaleça em nossas vidas, isso realmente acontece com uma força muito grande, né? Isso mesmo, Ricardo. Essa questão que você falou, né, de dar amor ao próximo, ela é fundamental para a saída dessas carências, né? Porque você, justamente aquilo que lhe faltou, né, você pode ressignificar oferecendo isso ao outro, né? E com certeza você vai ter esse amor de volta que vai preencher essas suas carências. Tem aquela questão, né? Você amando o outro, esse amor vai preencher, né, o seu auto-amor. Você vai se sentir uma pessoa, né, que está ajudando o outro, que está recebendo amor por isso, e isso vai alimentar suas carências. Então, realmente isso que você falou, né, nós podemos deixar como dica principal, ame o próximo, ame ao outro, né, que você vai se sentir preenchido também com esse amor que você sentiu falta. Eu gostaria de encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tão interessante, dizendo uma coisa. Às vezes as pessoas falam, né, que se você não foi amado, você não é capaz de amar, você só pode dar aquilo que você recebeu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que mesmo que você não tenha sido amado, mesmo que você não tenha recebido o amor das pessoas, você é alguém capaz de dar amor. Porque o amor ele vem de Deus. O amor ele é uma coisa tão divina que ele se cria, né? Ele não precisa ser dado por alguém para você. Dentro de você já existe uma fonte ininterrupta de amor, irrevogável de amor. Então basta você decidir amar, né? Basta você decidir dar esse passo de começar a amar. E você vai ver que todo o amor que faltou para você um dia, ele vai passar a existir. Ele vai passar a te preencher, talvez até mais do que se você só esperasse receber esse amor. Não é verdade? Exatamente. Então, vamos pensar sobre isso, vamos lutar contra a depressão, lutar contra a falta de autoestima e vamos lutar usando como arma o amor, usando como arma a coragem, a iniciativa e realmente deixando de ser reféns do passado, deixando de ser coitadinhos, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida, como desde o começo a nossa convidada, Deise, essa profissional da área da saúde, essa psicóloga que tem há tantos anos trabalhado, ajudando as pessoas a superarem suas crises, suas depressões, que ela tem partilhado conosco desde o começo dessa conversa.
Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.